E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lotecalogia. Já lancei um vídeo aí falando sobre o resultado final das loterias para a grade da Loteca 1165. Se você ainda não viu as informações, dá uma procurada aqui no canal. Esse é o meu primeiro vídeo aí que eu vou falar sobre os meus palpites. Trago muitas informações aí para que a gente possa analisar. E aqui o mais importante é a gente saber como que vai vir os elencos, né? Porque terão muitos clássicos e, segundo informações aí dos programas de esporte, boa parte desses times aí podem vir com força máxima, né? Se você ainda não conhecia o canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, porque assim o YouTube sempre vai te avisar quando tiver vídeos novos. Curta, compartilhe e sempre deixe aí seu comentário, a sua dúvida, sua crítica, fique à vontade. Se você tiver aquela informação privilegiada, vai ser de grande ajuda caso você deixe aí nos comentários. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo aqui sobre palpites, eu sempre vou com 5 duplos. E aqui eu tô levando muito em consideração essa informação de que boa parte dos times possa vir com time titular. Vamos ver se até sábado a gente consegue essas informações aí para poder fechar nossos palpites aí com mais certeza. Sem enrolação então, vamos aí pro primeiro jogo, já é um clássico, né? Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians. O que eu trago aqui de informação? Que o São Paulo jogando FC Series lá em Miami, né? Pré-temporada, empate com o Flamengo em 0-0. Antes disso, outro empate com o Cruzeiro em 1-1. E o último jogo foi contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Perdeu fora de casa por 2-1. Já o Corinthians está jogando no Campeonato Paulista. Venceu o Velo Clube em casa por 2-1. Antes disso, de virada, venceu o Bragantino fora de casa também por 2-1. E antes do Campeonato Paulista, o último jogo pelo Brasileirão fora de casa venceu o Grêmio por 3-0. Aqui, por enquanto, eu não vou trazer a tabela porque tá muito no início. O São Paulo não fez nenhum jogo ainda pelo Campeonato Paulista. Lembrando que o São Paulo joga hoje contra o Botafogo. Então não faz muito sentido eu trazer a classificação do campeonato. Então eu trouxe outras informações. Aqui nesse confronto, dos últimos 10 jogos, em 9, os dois times marcaram gols. O Corinthians está numa boa fase, né? Dos últimos 11 jogos, em 10 ele venceu. E o Corinthians, jogando fora de casa, em 6 partidas, 5 também conseguiu vencer. Então tá numa ótima fase, né? Próximo jogo aí do São Paulo será fora de casa contra a Portuguesa. E o Corinthians também vai jogar fora de casa contra a Ponte Preta. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o São Paulo, 6 empates e 2 vitórias para o Corinthians. O último confronto foi no mês 9 de 2024 pelo Brasileirão. O São Paulo em casa venceu o Corinthians por 3-1. E antes disso, na Arena Corinthians, pelo Brasileirão também, primeiro turno, empate em 2-2. Bom, olhando esses números aqui, é inegável, né, que o Corinthians está numa boa fase, mas o São Paulo demonstrou um futebol competitivo, né, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, pelo menos, né, nos primeiros tempos aí da preparação. Então, levando em consideração que os dois times venham com times mais fortes e titulares, aqui eu tô usando o meu primeiro duplo, eu tô indo de São Paulo e empate, mas, sinceramente, caso você tenha costume de colocar triplos, esse aqui seria um jogo que eu colocaria, viu? Jogo 2, Coritiba e Atlético Paranaense. Que eu trago aqui de informação que o Coritiba, jogando fora de casa, perdeu para o Cascavel por 1-0. Antes disso, em casa, jogando pelo Campeonato Paranaense, venceu o São Joséense por 3-0. E outro jogo em casa, perdeu para o Londrina por 2-0. Já o Atlético Paranaense, fora de casa, perdeu para o Azures por 1-0. Antes disso, venceu o Rio Branco por 5-1 em casa. E outro jogo em casa, um clássico, contra o Paraná, venceu por 2-1. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense ele é o terceiro colocado com 6 pontos. Em 3 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. O Coritiba ele é o nono colocado com 3 pontos. Em 3 jogos tem 1 vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Coritiba será contra o Andraus em casa e o Atlético Paranaense também vai jogar em casa contra o Cianorte. Últimos confrontos entre eles, o Coritiba tem 2 vitórias, são 5 empates entre eles e 7 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi em fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Paranaense, empate na casa do Coritiba em 1-1. Antes disso, em outubro de 2023, pelo Brasileirão Série A, na casa do Coritiba, o Coritiba venceu por 2-0. Mais um clássico jogo difícil. Aqui, sinceramente, também é outro jogo que, se você tem condições, eu colocaria um triplo, talvez diminuiria nos duplos, né? Mas
é outra partida para triplo, porque não dá para saber o que vai acontecer. No meu caso aqui eu vou usar mais um duplo, olhando os números aqui, é começo de temporada, o Atlético Paranaense está numa posição um pouco melhor na tabela, mas o jogo é na casa do Coritiba, por esse motivo eu tô indo de empate e vitória do Atlético Paranaense. Jogo 3, Náutico e Santa Cruz, outro clássico agora pernambucano. Eu trago aqui de informação que o Náutico jogando fora de casa perdeu para o Central por 2-1, antes disso em casa venceu o Jaguar por 3-2 e mais um jogo em casa empate contra o Petrolina em 1-1. Já o Santa Cruz está vindo de vitória em cima do Afogados por 2-0, em casa mais um jogo com vitória em cima do Petrolina por 2-0 e fora de casa empate com decisão em 1-1. Todos os jogos pelo Campeonato Pernambucano. Classificação do campeonato, o Santa Cruz ele é o líder com 7 pontos, tem 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Náutico ele é o terceiro colocado com 4 pontos, em 3 jogos tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O que chama atenção aqui é o saldo de gols, né? Pode ver que o Santa Cruz só tomou 1 gol e fez 5. O Náutico fez 5 gols, mas também levou 5 gols, né? Próximo jogo aí do Náutico será contra o Maguari, em casa, e o Santa Cruz também vai jogar em casa contra o Retrô. Últimos confrontos entre eles, o Náutico tem 6 vitórias, são 5 empates e 4 vitórias para o Santa Cruz. O último confronto foi em janeiro do ano passado, na casa do Santa Cruz, o Náutico venceu por 2-1, e antes disso, só em janeiro de 2023, também na casa do Santa Cruz, empate em 3-3. Clássico é sempre difícil, né? Eu sempre falo que os números não entram em campo em jogos assim. Aqui eu tô levando em consideração o Náutico jogando em casa com apoio da torcida. O time não está tão atrás assim do Santa Cruz, né? Uma vitória eles vão empatar já na tabela. Só que o Santa Cruz, aparentemente assim, no começo do campeonato tá mostrando uma defesa bem forte, né? Aqui nesse palpite eu tô indo de Náutico seco, mas se você tiver condições, eu também colocaria um duplo aberto aqui indo no Santa Cruz. Jogo 4, Volta Redonda e Flamengo. Último jogo aí do Volta Redonda, jogando fora de casa venceu o Bangu por 1-0. Antes disso, em casa venceu o Fluminense também por 1-0 e fora de casa perdeu para o Madureira por 2-0. Já o Flamengo, com mando de campo, né, perdeu para o Nova Iguaçu por 2-1. O time mais titular está fazendo a pré-temporada também nos Estados Unidos, jogou contra o São Paulo empate em 0-0 e voltando para a garotada pelo Campeonato Carioca, fora de casa o Flamengo empatou com o Madureira em 1-1. Classificação do campeonato, o Volta Redonda ele é o quarto colocado, com 6 pontos, tem 3 jogos, 2 vitórias, nenhum empate e 1 derrota. Já o Flamengo ele é o 11º colocado, com apenas 1 ponto, em 3 jogos não tem nenhuma vitória, há 1 empate e 2 derrotas. Situação complicada do Flamengo, hein? Se não colocar a equipe titular no final de semana, pode se complicar aí no Carioca, hein? Próximo jogo aí do Volta Redonda é em casa contra a Portuguesa e o Flamengo também vai jogar em casa com o Sampaio Corrêa. Últimos confrontos entre eles, uma larga vantagem para o Flamengo, né? O Volta Redonda só tem 1 vitória, são 3 empates e 11 vitórias para o Flamengo. O último confronto foi em fevereiro de 2024 na casa do Flamengo, o Flamengo venceu por 3-0. Antes disso, somente em fevereiro de 2023, outra vitória do Flamengo, só que fora de casa por 3-1. Bom, imaginando aí que o Flamengo pelo menos tenha meio time titular, mesmo o jogo sendo fora de casa, eu tô indo seco no Flamengo. Caso seja uma equipe sub-20, se a gente tivesse a resposta até sábado ou até sexta-feira, eu iria de Volta Redonda e empate. Jogo 5, Internacional e Juventude. Eu trago aqui de informação que o último jogo do Internacional foi um amistoso contra a seleção mexicana. Perdeu em casa por 2-0. Antes disso, somente pelo Brasileirão do ano passado, fora de casa perdeu por 3-0 e em casa perdeu para o Botafogo por 1-0 também pelo Brasileirão. Já o Juventude jogou o torneio de verão na Argentina, fora de casa perdeu para o Boca por 2-0, em casa pelo Brasileirão perdeu para o Cruzeiro por 1-0 e outro jogo pelo Brasileirão do ano passado, fora de casa venceu o São Paulo por 2-1. A classificação não trouxe, né, porque o Campeonato Gaúcho está começando, mas o que eu trouxe aqui em desempenho, que dos últimos 5 jogos nesse confronto, o Juventude foi o time que marcou primeiro pelo menos em 4 partidas. E o Internacional, dos últimos 4 jogos, 3 sofreu gol primeiro.
Próximo jogo aí do Internacional será pelo Campeonato Gaúcho contra o São José, fora de casa, e o Juventude vai jogar em casa contra o Guarani, também pelo Campeonato Gaúcho. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Internacional são 7 vitórias, 4 empates entre eles e 3 vitórias para o Juventude. O último confronto foi no mês 9 de 2024, pelo Campeonato Brasileiro Série A. O Internacional jogando fora de casa venceu o Juventude por 3-1, e antes disso, no mês 8 de 2024, o Internacional em casa também venceu o Juventude por 2-1. Começo de temporada sempre é muito difícil saber, né, como é que os times vão se comportar aí nos primeiros jogos, mas aqui olhando os números, levando em consideração o Internacional jogando em casa, tá com um elenco muito bom, tem mais vantagem aqui nesse confronto. Eu tô indo seco no Internacional. Vamos ver se a sorte vai estar do nosso lado nesse palpite, né? Jogo 6, Palmeiras e Novo Horizontino. Último jogo aí do Palmeiras, empate com o Noroeste em 1-1. Antes disso, venceu a Portuguesa em casa por 2-0 e em casa pelo Brasileirão Série A do ano passado perdeu para o Fluminense por 1-0. Já o Novo Horizontino tá vindo de empate fora de casa contra a Portuguesa em 2-2. Em casa perdeu para a Ponte por 1-0 e pelo Brasileirão do ano passado Série B perdeu fora de casa para o Goiás. Aqui em desempenho que eu trago, que nesse confronto o Palmeiras dos últimos 4 jogos venceu os 4 contra o Novo Horizontino quando jogou em casa. E no geral, dos últimos 9 jogos, 7 contra o Novo Horizontino, o Palmeiras venceu. Então, nesse confronto, o Palmeiras tem muita vantagem, hein? Próximo jogo aí do Palmeiras será em casa contra o Bragantino e o Novo Horizontino também vai jogar em casa contra o Velo Clube. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Palmeiras, 2 empates e nenhuma vitória para o Novo Horizontino. O último confronto foi no mês 3 de 2024 pelo Campeonato Paulista, em casa o Palmeiras venceu por 1-0. Antes disso, em janeiro de 2024, na casa do Novo Horizontino, empate em 1-1. Bom, são números, né, que não tem nem como fechar os olhos. O Palmeiras reforçou seu elenco. Se vier com um time mais forte, mais titular, acredito que jogando em casa possa vencer o Novo Horizontino tranquilamente, principalmente por esse histórico aqui no confronto, dando muita vantagem aí para o Palmeiras, né? Por esse motivo eu tô indo seco no Palmeiras. Jogo 7, Central de Pernambuco e Sport. Último jogo do Central, jogando em casa venceu o Náutico por 2-1. Antes disso, fora de casa perdeu para o Maguari por 1-0 e em casa empatou com o Jaguar em 0-0. Já o Sport, empate em casa em 1-1 contra o Retrô. Outro jogo em casa, outro empate com decisão em 1-1. E jogando fora de casa, outro empate em 1-1 contra o Afogados. Classificação do campeonato, o Central ele está na 4ª posição com 4 pontos, tem 3 jogos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Já o Sport está na 6ª posição com 3 pontos, tem 3 jogos, não tem nenhuma vitória, são 3 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Central será fora de casa contra o Afogados e o Sport vai jogar em casa contra o Jaguar. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem aí para o Sport. O Central tem 2 vitórias, são 2 empates e 11 vitórias para o Sport. O último confronto foi em fevereiro de 2024 pelo Campeonato Pernambucano. O Sport jogando em casa venceu o Central por 4-1 e antes disso, no mês 4 de 2023, também pelo Campeonato Pernambucano, fora de casa o Sport venceu por 1-0. Apesar de uma vantagem muito grande aqui no histórico para o Sport, começo de temporada é muito complicado, principalmente para os times grandes, né? Porque os times menores começam a sua preparação em dezembro. Aparentemente foi isso que o Central fez. Em casa é muito forte, venceu o Náutico aí por 2-1. Só que acreditando que o Sport venha com um time mais forte e titular, para esse palpite aqui eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de empate e Sport. Caso o Sport venha com um time muito misto, eu iria de Central e empate. Jogo 8, Mirassol e Portuguesa. Último jogo do Mirassol, uma goleada em cima do Água Santa por 6-0. Antes disso, perdeu fora de casa para o Santos por 2-1, mas jogou muito bem. E em casa, vitória em cima da Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro Série B por 1-0. Já a Portuguesa, em casa, empatou com o Novo Horizontino em 2-2. Fora de casa, perdeu para o Palmeiras por 2-0. E no mês 9 de 2024, pela Copa Paulista, fora de casa, perdeu para o Votuporanguense por 2-0. Aqui em desempenho que eu trago são alguns números, né, dos últimos 5 jogos. O Mirassol venceu 3. De 5 partidas em 2 ele conseguiu marcar e a média de gols do Mirassol é 1,8 por partida. Já a Portuguesa, né, de 5 partidas em 3 conseguiu vencer. Porém, se a gente olhar ali o histórico, esses números aqui já não estão batendo. Agora a questão de marcar gols, nos últimos 5 jogos, somente em um
conseguiu marcar gols e a média de gols aí da Portuguesa menos que um gol, né? 0,8, muito baixa. Próximo jogo aí do Mirassol será em casa contra o Guarani e a Portuguesa também vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Mirassol, nenhum empate e 3 vitórias para a Portuguesa. O último confronto foi em março do ano passado na casa da Portuguesa. A Portuguesa venceu pelo Campeonato Paulista por 1-0. Antes disso, em março de 2023, a Portuguesa jogando fora de casa também venceu o Mirassol por 2-1. O Mirassol se reforçou bastante para esse ano de 2025, vai estar disputando aí o Campeonato Brasileiro Série A, contratou muitos jogadores experientes. E nesse palpite aqui, olhando os números, né, levando muito em consideração que a Portuguesa tem uma dificuldade grande aí de fazer os gols, eu tô indo seco na vitória do Mirassol. Também estou levando em consideração o fator campo. Jogo 9, Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico goiano. O último jogo aí do Atlético Goianiense, fora de casa venceu o Goiânia por 2-0. Em casa, empatou com o Jataiense em 0-0. E um amistoso contra o Gama, dia 11 de janeiro, venceu por 1-0 em casa. Já o Vila Nova, fora de casa, empate com a Anápolis em 0-0. Em casa, venceu a Aparecidense por 1-0. E um jogo pelo Brasileirão do ano passado, fora de casa, perdeu para o Paysandu por 2-1. Classificação do campeonato, o Atlético Goianiense ele é o terceiro colocado com 4 pontos. Em 2 partidas tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Já o Vila Nova ele é o quarto colocado com 4 pontos também. Em 2 jogos tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Números idênticos, né? A não ser o saldo de gols. Próximo jogo do Atlético Goianiense é em casa contra o Goianésia e o Vila Nova também vai jogar em casa contra o Crack. Últimos confrontos entre eles, o Atlético Goianiense tem 5 vitórias, há 6 empates entre eles e 4 vitórias para o Vila Nova. No último confronto, foi no mês 4 de 2024 pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense em casa venceu por 3-1 e antes disso, em março de 2024 também pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense fora de casa venceu por 2-0. Hoje considero o Atlético Goianiense um time melhor que o Vila Nova, está apresentando um futebol mais bonito, né, de se ver, só que é começo de temporada e é um clássico também. Considero um jogo bem difícil, porque a gente pode ver ali em desempenho que os números estão muito parecidos e levando em consideração que a informação aqui dos confrontos entre eles, o empate, né, é o que prevalece, eu estou usando mais um duplo, estou levando em consideração o Atlético Goianiense jogando em casa, por isso eu estou indo de Atlético Goianiense e empate entre eles. Mas aqui também é outra partida que cabe um triplo, hein? Jogo 10, Botafogo de São Paulo e São Bernardo. Último jogo aí do Botafogo, jogando fora de casa, perdeu para o Guarani por 2-0. Jogando em casa, um amistoso contra o Monte Azul, empate em 1-1. E o outro jogo em casa, amistoso contra o Sertãozinho, outro empate em 1-1, só que em 2024. Já o São Bernardo, jogando em casa, venceu o Bragantino por 3-2. Fora de casa, venceu o Água Santa por 2-1. E pelo Brasileirão Série C, no mês 10 de 2024, em casa, perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Aqui em desempenho que eu trago de informação, que dos últimos 6 jogos, em 5, o Botafogo marcou e o São Bernardo dos últimos 4 jogos, em 3, ele conseguiu marcar. Próximo jogo do Botafogo será em casa contra o Água Santa e o São Bernardo também vai jogar em casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Botafogo, um empate e 3 vitórias para o São Bernardo. O último confronto foi em fevereiro de 2023, na casa do São Bernardo, vitória do São Bernardo por 2-1 e antes disso, em fevereiro de 2022, jogando na casa do Botafogo, foi o Botafogo que venceu por 1-0. O São Bernardo começou com tudo esse ano, jogou muito bem contra o Bragantino Red Bull, tá com jogadores muito rápidos pelas pontas. Acredito que vai ser um time que vai dar muito trabalho aí no Campeonato Paulista. É um jogo fora de casa, lembrando que o Botafogo joga hoje contra o São Paulo, uma partida pra gente ficar de olho, né? Mas vendo o que o São Bernardo fez nesses primeiros confrontos, eu tô indo seco de São Bernardo, mas é bom a gente ver também como é que vai se comportar o Botafogo aí contra o São Paulo. Jogo 11, Pouso Alegre e Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, né? Último jogo aí do Pouso Alegre, jogando em casa, perdeu para o Atlético Clube por 1-0. Antes disso, o último jogo pelo Brasileirão Série D, em julho do ano passado, jogando em casa, empate em 0-0 contra a Inter de Limeira. E jogando fora de casa, pelo Brasileirão também Série D, em julho de 2024, outro empate em 1-1 contra o São José.
Já o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Mineiro, empate em 0-0 fora de casa contra o Aimorés. O time titular jogando em Miami, 0-0 contra o Cruzeiro. E antes disso, só pelo Brasileirão Série A, em dezembro de 2024, vitória em casa em cima do Atlético Paranaense. Aqui em desempenho que eu trago, dos últimos 12 jogos do Pouso Alegre, em 12 ele fez menos que 2 gols e meio. Já o Atlético Mineiro, nas suas últimas 4 partidas, em 4 também fez menos que 2 gols e meio. Próximo jogo aí do Pouso Alegre será fora de casa contra Tombense e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o América. Últimos confrontos entre eles, o Pouso Alegre não tem nenhuma vitória, não há empates entre eles e o Atlético Mineiro tem 2 vitórias. O problema é que o último jogo foi em fevereiro de 2022, eram times bem diferentes, né? O Atlético Mineiro fora de casa venceu por 3-2 e antes disso, só em 2021, o Atlético Mineiro em casa venceu por 1-0. Nesse caso aqui, se eu não me engano, o Atlético Mineiro vai ter um jogo ainda para fazer em Miami, próximo desse jogo aqui do Pouso Alegre, então é bem capaz aí que ou metade do elenco volta ou todo mundo vai ficar lá, e esse jogo contra o Pouso Alegre aí vai ser com sub-20, molecada da base. Aqui eu tô levando em consideração que eu acho muito difícil, mas vamos dizer que a metade do time volte para jogar o Campeonato Mineiro. Então eu tô indo seco na vitória do Atlético Mineiro. Se por acaso for a equipe sub-20, tô levando em consideração esse histórico aqui com mais vantagem para o Atlético Mineiro, eu colocaria um duplo no empate entre eles. Jogo 12. Guarani e Noroeste. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Guarani, fora de casa, empate com a Inter de Limeira em 0-0 pelo Campeonato Paulista. Em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 2-0 e pelo Brasileirão Série B do ano passado, em casa empate em 0-0 contra o Ceará. Já o Noroeste em casa empatou com o Palmeiras em 1-1, bom resultado. Venceu o Velo Clube fora de casa por 2-0. Esse resultado aqui é surpreendente, viu? Porque eu vi o jogo do Velo Clube contra o Corinthians, jogou muito bem o Velo Clube e o Noroeste conseguiu vencer fora de casa. Não é um time tão fácil de se vencer, né? E pelo Paulista A2, no mês 4 de 2024, fora de casa, empate com o Velo Clube em 1-1. Aqui o que eu trago em desempenho, que dos últimos 5 jogos, tá dizendo que o Guarani não tem nenhuma vitória, mas a gente pode ver ali que o Guarani tem uma vitória em cima do Botafogo. Nos últimos 5 jogos, em 1, o Guarani conseguiu marcar, e a média de gols aí do Guarani, 0.2. Não à toa, né? Foi muito mal no Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Já o Noroeste, dos seus últimos 5 jogos, em 1 conseguiu vencer. Dos últimos 5 jogos, 3 ele marcou. E a média de gols aí do Noroeste também é muito baixa, menos que 1 gol por partida, de 0.8. Próximo jogo do Guarani será fora de casa contra o Mirassol. E o Noroeste vai jogar em casa contra a Inter de Limeira. Não há confrontos entre eles, né? O Noroeste subiu agora para a primeira divisão do Paulista. E considero um jogo difícil, né? Porque o Guarani começou bem o Campeonato Paulista, vencendo aí o Botafogo. Vai estar jogando em casa, sempre é muito difícil vencer o Guarani, mas é começo de temporada. O Noroeste já mostrou muita coisa, né? Vencer sua primeira partida fora de casa contra o Velo Clube e empatar, né, com o Palmeiras. E para essa partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Guarani e Noroeste. Jogo 13, Grêmio e Caxias. O que eu trago aqui de informação que o Grêmio, seu último jogo foi pelo Brasileirão, em dezembro de 2024, perdeu em casa para o Corinthians por 3-0. Antes disso, fora de casa, empate com vitória em 1-1 e em casa venceu o São Paulo por 2-1. Já o Caxias, seu último jogo foi pelo Brasileirão Série C, fora de casa perdeu para o CSA por 2-1, em casa venceu o ABC por 2-0 e outro jogo em casa venceu o Ferroviário por 2-1, todos pelo Brasileirão Série C. Aqui em desempenho que eu trago, os últimos 8 jogos, quando joga fora, o Caxias em 8 perdeu. E nesse confronto, o Grêmio, quando jogou em casa dos últimos 4 jogos, venceu os 4 jogos contra o Caxias. Próximo jogo aí do Grêmio será contra o Monsun, fora de casa, e o Caxias vai jogar em casa contra o Brasil de Pelotas. Últimos confrontos entre eles são 8 vitórias para o Grêmio, 2 empates e 4 vitórias para o Caxias. O último jogo foi em março do ano passado, o Grêmio em casa venceu por 3-2 e antes disso no mês 3 também de 2024, só que na casa do Caxias o Grêmio também venceu por 2-1. Aqui o que eu tô levando em consideração é o Grêmio jogando em casa e esse histórico aqui no desempenho, né? Onde o Caxias vai muito mal quando joga fora de casa e o Grêmio tem uma boa vantagem aí quando joga em casa nesse confronto contra o Caxias, né? Eu tô indo seco no Grêmio.
jogo 14, Vasco da Gama e Portuguesa. Último jogo do Vasco, ainda com a molecada, fora de casa empatou com Boa Vista em 1-1. Outro jogo, só que em casa, empate com Bangu em 0-0 e fora de casa outro empate com Nova Iguaçu em 1-1. Já a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, em casa venceu o Madureira por 2-1, fora de casa perdeu para o Botafogo por 2-0 e fora de casa venceu o Bangu por 1-0. Classificação do campeonato, a Portuguesa é a terceira colocada com 6 pontos, em 3 jogos tem 2 vitórias, não tem nenhum empate e uma derrota. Já o Vasco é o nono colocado com 3 pontos, em 3 jogos não tem nenhuma vitória e são 3 empates, e também não tem nenhuma derrota. Próximo jogo do Vasco será contra o Maricá, que vem surpreendendo bastante aí no Campeonato Carioca, e a Portuguesa também vai jogar fora de casa contra o Volta Redonda. Últimos confrontos entre eles, vantagem para o Vasco. O Vasco tem 6 vitórias, não há empates entre eles e 2 vitórias para a Portuguesa. O último confronto foi no mês de março de 2024, o Vasco venceu por 4-0 e antes disso, só em 2023, em janeiro, o Vasco fora de casa também venceu a Portuguesa por 2-0. Como eu disse, né, programas esportivos aí estão falando que o Vasco vai vir um time um pouco mais forte no final de semana que vem e levando isso em consideração, acreditando aí que o Payet, Coutinho volte, né, pelo menos um dos dois, e o Vasco, né, jogando em casa, a torcida provavelmente vai apoiar e reclamar ao mesmo tempo. Eu tô indo seco na vitória do Vasco aí para cima da Portuguesa. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações aí sobre a Loteca 1166. Espero que essas informações aqui sejam úteis para você analisar e montar o seu palpite. Se você tiver aquelas informações, deixe aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda bastante aí o crescimento do canal e dá aquele fortalecimento aí para nós. Desejo muita sorte aí para todo mundo nessa loteca. 2.200.000 reais. Nem lembro quando foi a última vez que a gente chegou nesse valor. Muita sorte para todo mundo e até o próximo vídeo. Fui!